Dos números do Piauí, a Secretaria de Saúde traz um percentual de mais de 47% dos óbitos registrados aqui, provocados pela Covid-19, que tinham alguma complicação a partir de doença cardíaca ou hipertensão. Veja aqui os números, olha só, 47,01% dos óbitos do Piauí têm alguma cardiopatia ou são hipertensos. A segunda maior comorbidade que complica com a Covid é a diabetes, com 23,83%. Agora, por que quem tem pressão alta pode realmente complicar mais com a infecção pelo novo coronavírus? Nós vamos conversar a partir de agora com o médico cardiologista Elisiário Júnior, que nos atende por videochamada. Doutor Elisiário, bom dia, obrigada. Bom dia, Nádia. Bom dia, telespectadores da TV Cidade Verde. Doutor Elisiário, por que exatamente quem tem problema cardíaco ou hipertensão pode ter mais complicações nos quadros da Covid-19? Vamos lá. O coronavírus não ataca só o pulmão, não é meramente uma síndrome gripal. O que se observa, e os estudos evoluíram muito nos últimos 3 a 4 meses, que é um vírus sistêmico, ele ataca vários órgãos, ele ataca o coração, ele ataca também o pulmão. Cerca de 20 a 40% dos pacientes têm também alterações da função renal. Você tem alteração dos vasos sanguíneos, promovendo um quadro que nós denominamos de coagulação intravascular disseminada, daí o seu efeito catastrófico desse vírus. Então, o que nós observamos é que aqueles pacientes portadores de fatores de risco, e neste caso as cardiopatias estruturais e a hipertensão arterial se caracterizam como a maior causa de óbito, exatamente porque o coronavírus ele faz toda uma alteração a nível endotelial, liberando uma série de substâncias inflamatórias que promovem o aumento da resistência do vaso, promove inflamação do músculo cardíaco, evoluindo, na grande maioria dos casos, esses 5% que complicam, para um quadro mais grave que necessita de unidade de terapia intensiva. Então, o coronavírus não é uma doença meramente respiratória, isso tem que ser deixado bem claro. Aqueles pacientes portadores de fatores de risco, principalmente os que têm cardiopatia, que já tiveram infarto, os pacientes hipertensos, os pacientes diabéticos, os pacientes imunodeprimidos, os pacientes renais crônicos, esses deverão manter um grau permanente, na tendência do novo normal, um grau permanente de distanciamento social, de uso de máscara e todos os cuidados. Mesmo após o pico da pandemia, esses pacientes deverão, porque eles cursam com maior mortalidade. A gente vai ter que conviver com o novo coronavírus por um bom tempo, não é, doutor Elisiário? Agora, nós temos um comunicado que eu acho que mexeu com o mundo todo ontem, e a Sociedade Brasileira de Infectologia confirma pela primeira vez um tratamento seguro, cientificamente comprovado nos estudos preliminares da Universidade de Oxford, nos Estados Unidos. A gente tem aqui as informações desse documento da Sociedade Brasileira de Infectologia, mostrando que a Universidade de Oxford acaba de publicar os resultados preliminares do estudo randomizado com grupo controle, que comparou dexametasona versus grupo controle e que demonstrou que a dose de 6 miligramas de dexametasona por via oral ou por via endovenosa uma vez por dia, durante 10 dias, demonstrou uma redução de 1/3 de mortalidade dos pacientes com a Covid-19 em ventilação mecânica, redução de mortalidade de 1/5 dos pacientes necessitando de oxigênio e que não estavam em ventilação mecânica. Não houve diferença nos pacientes que não necessitam de oxigênio. É uma medicação, doutor Elisiário, barata, que já existe há 60 anos, é um corticoide, portanto, a gente sabe que merece toda a atenção também, porque é corticoide, as pessoas não podem sair comprando e tomando aleatoriamente, até porque a comprovação desse estudo preliminar lá do Reino Unido é para pacientes graves, ou seja, quando a doença atinge a fase inflamatória. Então, queria que o senhor comentasse essa conclusão inicial desse estudo. Vamos lá, vamos desmistificar. A Covid-19, ela tem várias fases. A fase inicial, nos primeiros 5 a 7 dias, é uma fase da multiplicação do vírus. E nós temos medicações, hoje nós já temos um conhecimento da doença, diferentemente de 3 meses atrás, que a recomendação era só procurar um serviço de pronto atendimento quando o paciente já tivesse um caso mais grave. Hoje nós sabemos que isso não é verdade. Aos primeiros sintomas da doença, perda do paladar, perda do olfato, febre, dor de garganta, independentemente dos testes,
serem ou não positivos, o que se recomenda hoje, e estudos observacionais comprovaram que algumas medicações, elas têm um efeito benéfico, diminuindo a replicação viral, e aí onde entra, neste momento, nessa fase inicial, a hidroxicloroquina, a azitromicina, a ivermectina e o zinco. Então, nesta fase, tem estudos que demonstram o benefício dessas drogas. Por outro lado, caso essa replicação viral ela não seja controlada, entra na segunda fase, Nádia, que é a fase inflamatória. É nesta fase inflamatória onde a dexametasona, nesse estudo de Oxford, que foi um estudo muito bom, porque ele comparou com o grupo controle, ou seja, aleatoriamente com um grupo de pessoas que não utilizavam e mostrou benefício. Vale salientar à população que a dexametasona só se mostrou eficaz nesta fase grave, como você muito bem disse, ou seja, o paciente está na unidade de terapia intensiva, ele está nessa fase que nós chamamos de explosão de substâncias inflamatórias, de citocina, onde o organismo tenta debelar essa infecção, liberando mediadores inflamatórios, e essa corticoterapia, nós já sabíamos disso. Naquele protocolo da doutora Marina, que ela no pico da doença, ela nos transmitiu, ela já utiliza o corticoide, não a dexametasona, mas a metilprednisolona. Ou seja, nós já temos experiência, nós já sabíamos que a corticoterapia ela é eficaz nesta fase da doença. Então, vale ressaltar que dependendo do estágio do coronavírus, você tem, e isso é um conhecimento que nós fomos adquirindo nos últimos 3 meses, na fase inicial a dexametasona não tem qualquer efeito. Agora, na fase inicial, como eu mencionei, nós temos medicações que apesar de não ter estudos robustos e não estar cientificamente comprovado, mas alguns relatos e na nossa experiência pessoal aqui do Nordeste e alguns centros mostrando que essas medicações, como a hidroxicloroquina, por exemplo, ela reduz a replicação viral e faz com que o paciente não evolua, e é isso que nós queremos, não evolua para a unidade de terapia intensiva. E nós observamos que os pacientes que utilizam nessa fase inicial, há uma redução também de pacientes que evoluem para as formas mais graves, que é tudo que nós não queremos. Porque uma vez ele evoluindo, você tem uma mortalidade ainda elevada. Então, é importante salientar isso. Nós temos hoje conhecimento mais contundente sobre essa doença e nós temos condições hoje de, após o pico desta pandemia, acredito que nós estejamos no pico, nós podemos conviver, né, com a flexibilização da nossa comunidade, nós podemos conviver através dos conhecimentos que nós já temos atualmente acerca do tratamento, da fase da doença, bem como, isso é importante salientar, o isolamento vertical. Aqueles pacientes que são de grupo de risco, esses pacientes devem se manter isolados, em distanciamento social, tomando todas as medidas protetivas. Queria agradecer ao doutor Elisiário Júnior, que é médico cardiologista, falando sobre todas as fases aqui importantes, tanto no início e aí depois, quando está mais grave, que a gente não quer é ter que chegar à dexametasona, né? Que isso é na fase grave. Obrigada, doutor Elisiário. Bom dia para o senhor. Eu que agradeço. Obrigada pela entrevista. Bom dia.